vontade, você. Vamos lá, gente. Eu queria, assim, antes de a gente começar, pensar se todas leram o livro, todas conseguiram ler o livro todo, ou ler o primeiro capítulo. O primeiro capítulo é bem pequenininho, a gente vai ficar nesse primeiro capítulo, mas dá um gostinho todo especial do que a gente vai tratar, do que vocês, né, que eu não vou estar sendo com vocês, mas do que esse livro tem a nos ensinar, né? E como é gratificante a gente ter um material desse aqui. E eu fiquei muito animada, porque esse texto que a Nancy usa para escrever o livro, o texto que apoia o livro dela, eu até falei com Deise quando a gente conversou pela primeira vez, é um texto que eu amo, que é 2 Pedro 1, de 5 a 8. É uma passagem maravilhosa. E é como a gente aprende, né, através da palavra do Senhor. Então, ela começa falando sobre o primeiro capítulo. Eita, acho que eu minimizei aqui, peraí. Pronto. Eu também não sei mexer muito, não. Ela começa falando sobre o que é virtude. Esse primeiro capítulo dela, ela trata sobre virtude, né? E quando ela usa esse texto de 1 Pedro, ela fala que a importância que o apóstolo Pedro nos exorta, né? A exortação do apóstolo Pedro, é que nós cresçamos em algumas virtudes. E ele vai elencar ali naquela passagem quais são essas virtudes. Eu queria, se vocês estiverem com a Bíblia aí pertinho, a gente podia ler rapidamente o texto básico, é um texto muito rico. Eu acho que vale a pena a gente trazê-lo aqui essa leitura. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 8, que é o texto-chave do livro. Posso ler ou vocês querem um tempinho para achar aí? Pode ler. Então, vamos lá. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E como esse texto é fantástico, né? Ele fala, na verdade, de várias virtudes. Ele pede para a gente acrescentar, ele nos exorta a acrescentar a fé, primeiro a virtude, mas depois ele vai falando de várias virtudes que a gente tem que acrescentar uma a outra, né? E o que a gente pode entender logo de início é que a base de tudo é a fé. Porque a fé é o Senhor que nos dá quando Ele nos regenera, quando Ele nos chama, quando Ele converte o nosso coração, Ele coloca essa fé no nosso coração. E acrescentar à nossa fé todas essas virtudes. O que isso traz para a gente de lição? Que a vida cristã é uma caminhada. Muitas vezes a gente tem mania de pensar assim, agora eu sou cristã, então meus problemas acabaram, já sou cristã e ponto. Mas quando a gente é cristã, quando Cristo converte o coração da gente, isso quer dizer que a vida começou, uma nova vida. É a vida eterna, que ela começou aqui na Terra. A vida eterna não é só quando a gente estiver com Jesus lá no céu, mas a vida eterna é agora. A gente já começou essa vida eterna aqui, né? Enquanto a gente está aqui ainda, regenerada, transformada pelo poder de Deus. E a Nancy começa a falar nesse primeiro capítulo sobre o que é virtude, né? É o que é o título do capítulo dela. E se a gente pode pensar na nossa vida hoje, e ela coloca isso aqui no livro também, nós lutamos para entendermos qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito. Interessante que quanto mais o tempo vai passando, quanto mais a modernidade vai surgindo, ideias vão surgindo, eu acho que especificamente para nós mulheres, esse é um desafio muito grande. Qual que é o nosso chamado? Para que Deus nos chamou? O que Deus quer de nós? E muitas vezes eu vejo muitas mulheres assim com aquela dúvida, trabalho, mas eu vou estudar muito, mas qual que é o meu chamado? Será que é no trabalho? Será que é na minha casa? Será que é com meus filhos? O que Deus quer de mim? Então é uma coisa que realmente muitas vezes é uma luta para as mulheres, é um desafio para as mulheres, né? E a gente tem que entender que é Deus que tem um plano para nós. Deus tem um propósito e tem um plano que é perfeito, um plano que é bom para cada uma de nós. E aqui nesse livro, a autora trata sobre a importância da mulher cristã em se empenhar diligentemente. Esse é o chamado da gente, esse é o nosso chamado como mulheres cristãs, nos empenharmos diligentemente. E Paulo fala isso
também lá em Efésios 4. Quando Paulo, interessante que Paulo, ele divide a maioria das cartas dele de uma forma bem clara entre a parte teórica e a parte prática. E lá em Efésios, os 3 primeiros capítulos de Efésios, ele fala da nossa salvação, ele fala que Deus nos chamou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, ele fala o que nós somos em Cristo, onde Deus nos colocou. E depois que ele explica todas essas coisas, aí ele fala para os cristãos assim: rogo-vos, pois, que andeis de modo digno do Senhor. Ou seja, quando ele fala rogo-vos, pois, diante de tudo isso que eu expliquei para vocês, de toda essa parte teórica, de toda essa doutrina, vocês sabendo quem vocês são, eu rogo a vocês que vocês, por causa de que vocês são, que vocês andem de modo digno do Senhor. Então, esse é o nosso chamado, que a gente ande de modo digno do Senhor e que a gente busque diligentemente, como Pedro fala nessa carta, a associar a nossa fé à virtude, e a virtude ao conhecimento, e o conhecimento ao domínio próprio, e o domínio próprio à piedade, e a piedade à fraternidade, a fraternidade ao amor. E não é algo que eu vou fazer de uma maneira simples, de qualquer jeito. Ele nos exorta para que a gente faça isso de uma maneira diligente, ou seja, esforçando mesmo, sabe? Trabalhando duro, para que a gente associe todas essas coisas à nossa fé, que é a base de todas as coisas. Não basta só a fé. Eu estou falando aqui, às vezes pode, não, a Priscila está dizendo que não é pela fé que a gente é salvo. Não, é pela fé que nós somos salvos, sim. Né? Isso a Bíblia nos ensina do início ao fim. Mas o que eu estou dizendo é que para a nossa caminhada de santidade, que é para isso que nós somos chamadas, nós temos que associar a nossa fé a essas outras coisas que Pedro está falando aqui. E a gente leu aqui nesses versículos, que é para que nós não sejamos o quê? Nem infrutuosas, nem ociosas, mas para que a gente possa frutificar, para que a gente possa realmente ser um instrumento na mão do Senhor e dar fruto. Mas antes da gente falar especificamente sobre virtude, sobre o que a Nancy quer tratar nesse capítulo, eu queria contextualizar um pouco esse texto que a Nancy escolheu para escrever esse livro. Essa exortação de Pedro, que motivou a Nancy a escrever esse livro, que a gente já leu, a gente não vai precisar ler de novo, nós já lemos aqui, a gente pode ver que a gente tem uma carta que foi escrita nos primeiros tempos da igreja primitiva, lá quase 2000 anos, para um determinado grupo de pessoas. Pedro escreveu aquela carta para ser lida ali naquela igreja específica, para aquele grupo de pessoas específicos, né? Específico. E é uma carta escrita para pessoas que se achavam confrontadas por dificuldades, pessoas que estavam passando por diversos problemas. E o objetivo do apóstolo Pedro aqui era confortar, era encorajar, era fortalecer aqueles cristãos para quem ele escreveu essa carta. E hoje, a gente pode ver que hoje, nós estamos aqui estudando essa mesma carta, uma porção, versículos dessa mesma carta, e quase 2000 anos depois. E nós também, como mulheres cristãs, nós enfrentamos dificuldades. Quem aqui não enfrenta dificuldades? Enfrentamos dificuldades por todos os lados. Nós enfrentamos problemas, assim como aqueles cristãos da igreja primitiva para quem Pedro escreveu. E assim como eles, nós podemos também sermos encorajadas por essas palavras de Pedro. Espera aí, apareceu uma coisinha aqui para mim. Aqui apareceu uma telinha aqui para mim, algum do Zoom. Pensei que fosse desconectar. E assim como esses irmãos da igreja primitiva foram encorajados, nós também podemos ser encorajadas por essas palavras de Pedro. E como toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, assim também essa porção que a gente está estudando é inspirada pelo Espírito Santo. Foi escrita por Pedro, mas inspirado pelo Espírito Santo. E a gente pode ver que no versículo 5 a 8 que a gente leu, Pedro diz o que nós devemos fazer. A gente leu aqui, né? Acrescentar a nossa fé à virtude, a virtude de conhecimento. Mas a gente não pode olhar a palavra de uma maneira isolada, não é? Nos versículos 3 e 4, Pedro diz, antes do que a gente tem que fazer, Pedro, eu acho maravilhoso o cuidado de Deus para a gente, né? O cuidado de Deus para com o povo dele. Porque antes de Pedro falar o que a gente precisa fazer, se a gente olhar aqui na palavra, nesse mesmo texto, nos versículos 3 e 4, nós vamos ver
que Pedro fala o que já foi feito por nós. Olha o que fala no versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, tudo que a gente precisa para uma vida de piedade já foi feito por nós através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele continua pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Ou seja, o que Pedro está querendo que a gente lembre aqui, que a gente saiba, é que nós somos participantes da natureza divina. Quando Pedro fala para a gente acrescentar todas essas virtudes à nossa fé, ele antes disso fala, olha, vocês são participantes da natureza divina, vocês são parecidos com o próprio Deus que transformou vocês, que comprou vocês, que fez de vocês novas criaturas. Então, Pedro diz que nós, mulheres cristãs, nós participamos da natureza divina. Nós nos tornamos, dia após dia, semelhantes a Deus. Nós desenvolvemos um caráter divino, nós desenvolvemos o caráter divino de Cristo em nós. E nós manifestamos essas características divinas através das nossas ações, através das nossas atitudes. E como a Nancy diz aqui no livro, nesse primeiro capítulo, o exterior, as coisas boas que nós fazemos, elas devem florescer a partir daquilo que está no nosso interior. Não basta a gente fazer coisas boas, mas essas coisas elas devem ser reflexo de que do caráter que nós temos dentro de nós, da nossa natureza divina, de Cristo que habita em nós. As características divinas, elas estão em nós, as características divinas estão sendo formadas em nós e nós estamos manifestando essas características divinas no nosso dia a dia. E é para isso que nós somos chamadas. Somos chamadas para manifestarmos as características divinas no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas conversas, nas nossas escolhas, nas decisões que a gente toma, na nossa casa, cuidando dos nossos filhos, cuidando dos nossos maridos, no nosso trabalho, estudando, fazendo faculdade, onde quer que nós fomos chamadas a estar, nós devemos estar manifestando essas características divinas, porque nós somos, como Pedro disse, coparticipantes da natureza divina. Para isso que nós somos chamados, isso deve estar sempre na nossa mente. Para que nós somos chamados? Para que nós somos chamadas? Para manifestar essas características divinas, para mostrar que nós somos parecidas com o nosso Senhor, para dar frutos, né? Para frutificar. E como é que a gente faz isso? Tudo que nós precisamos, Pedro diz que está aí para nós. Tudo que a gente precisa, e eu acho muito lindo uma frase de Agostinho. Agostinho falava assim, Deus dá aquilo que ele ordena. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus nunca nos pede algo que a gente não possa fazer. Deus nunca exige de nós algo que nós não possamos fazer. Ele nos dá aquilo que ele mesmo ordena, ou seja, ele nos capacita a fazermos aquilo que ele pede de nós. Isso é maravilhoso, porque sempre que a gente se defronta com uma porção da palavra que é difícil, que é um desafio, a gente pode ter certeza que o Senhor nos capacita para fazer aquilo, senão ele não nos pediria. Tudo que ele nos pede, ele nos capacita a fazer. E Pedro diz isso no início que a gente leu, no versículo 3, né? A gente não leu essa parte, mas que eu referi aqui agora. Tudo que precisamos está aí para nós. Todas as coisas já foram dadas. Pedro diz lá, tudo já nos foi doado para uma vida piedosa. E aí a gente pode começar a pensar o que a Nancy, sabendo disso, que tudo que esses versículos pedem para a gente, todas essas virtudes que a gente deve acrescentar à nossa fé, a gente deve entender que nós somos capazes de acrescentar isso, nós podemos acrescentar isso, nós somos exortadas a agir dessa forma e que o Senhor nos capacita para isso. Isso tudo já nos foi dado em Cristo Jesus, porque nós somos participantes da natureza divina. Então, o que é virtude? E aí a Nancy começa a falar o que é virtude. E aí a autora diz que a mulher virtuosa é aquela que manifesta os traços de um caráter piedoso. Os traços de uma mulher, os traços de um caráter que teme ao Senhor. O que é um caráter piedoso? Quando a gente fala muitas vezes em piedoso, muita gente confunde o ser piedoso com ser bondoso, né? A gente muitas vezes usa assim, fulano é piedoso, ou seja, ele é bondoso.
Mas quando a Bíblia fala de piedoso, a Bíblia está falando de uma mulher ou um homem temente a Deus. Aquela mulher é aquele homem que teme ao Senhor, que ama o Senhor, que vive para o Senhor, que vive de acordo com a palavra do Senhor. Isso que é ser piedoso. Então, a autora diz que a mulher virtuosa é aquela que manifesta os traços de um caráter piedoso, um caráter de uma mulher que teme ao Senhor, que ama o Senhor. E ela diz que virtude tem a ver com caráter. Virtudes são coisas boas. E por que ela fala que tem a ver com caráter? Que não é meramente uma atitude exterior, como a gente falou ali no começo. Não é meramente algo ensaiado, treinado. Não é meramente um hábito, sabe, que você condiciona. Mas é algo que flui do nosso coração, é algo que flui do nosso interior. Não é simplesmente, ela até coloca ali, né, no início, não é simplesmente tentar ser boa. Se nós não tivermos um caráter piedoso, esse tentar ser boa não vai passar de um fingimento e não vai ser duradouro, porque a gente consegue fingir o tempo todo? A gente não consegue fingir o tempo todo. Cansa, né? Você fazer aquelas caras e bocas, aquele jeito assim, bem... Chega uma hora que não aguento mais. Isso deve fluir do nosso coração, fluir do nosso interior. E é algo que brota do coração, de um coração transformado, de um coração renovado pelo Evangelho, transformado pelo Evangelho, que reflete em nossas ações esse Evangelho, esse poder de Deus. Então, nós exteriorizamos, nós refletimos necessariamente o que Cristo tem feito em nosso interior. Não tem como a gente agir de uma forma diferente do que a gente é por dentro. Já ouviram aquela frase que o pessoal fala assim, a pessoa só dá o que tem? Já ouviram? Quando alguém fala de alguém, né, fala assim, mas a pessoa só dá o que tem. Ninguém dá o que não tem. É mais ou menos isso. Não tem como a gente refletir bondade, não tem como a gente exteriorizar piedade, não tem como a gente exteriorizar mansidão. E se aqui dentro tá tudo feio, se aqui dentro tá tudo errado, se aqui dentro tá tudo transtornado, né? Na verdade, a gente vai refletir aquilo que o Senhor tem trabalhado no nosso coração, dia após dia. Por isso que a gente vai ver que essa questão de desenvolver essas virtudes, no começo ela fala essa palavra virtude, depois a gente vai ver que são outras características que ela coloca, tem a ver com uma vida de santidade, tem a ver com uma vida de caminhar aos pés do Senhor, aprendendo do Senhor dia após dia. E é claro que essa caminhada cristã, essa caminhada de santidade, ela tem idas e vindas. E eu costumo até dizer que é como se eu fiz um curso uma vez no seminário sobre aconselhamento bíblico. E aí a gente tinha um professor aqui no Seminário Presbiteriano do Norte. A gente tinha um professor que ele desenhava no quadro o caminho da santidade. A caminhada da santidade é como se a gente estivesse subindo uma montanha, com a intenção de chegar lá no topo dessa montanha. Mas que muitas vezes a gente dá aquela escorregada, sabe? Sabe quando você está escalando uma montanha e por algum motivo você escorrega, aí você regride um pouco, né? Você desce um pouquinho, aí você sobe mais um pouquinho. Aí você, de novo, desce mais um pouquinho. Mas o que a gente pode notar é que nessa caminhada de santidade, a gente nunca vai voltar lá no sopé do monte como a gente começou. É uma caminhada, a gente desce, sobe, mas sabe, sempre que a gente não desceu onde a gente estava, não. A gente desceu um pouquinho, aí sobe de novo. E são as lutas do dia a dia, são as lutas que a gente enfrenta, são as dificuldades que a gente enfrenta. O importante é que dia após dia a gente está avançando. Dia após dia, mesmo retrocedendo, mesmo idas e vindas, mesmo, sabe, a gente está avançando. É uma caminhada que a gente não está no mesmo lugar todo dia. Aí eu subo e caio para o mesmo lugar todo dia. Eu ando um pouquinho, volto para o mesmo lugar todo dia. Não, a gente está sempre avançando, mesmo que com dificuldade. Não é fácil, mesmo com as intempéries da vida, com as dificuldades da vida, a gente está sempre, dia a dia, avançando. E a gente nunca fica no mesmo lugar, como eu disse. E por isso que Paulo, vocês já perceberam que sempre que Paulo fala sobre a vida cristã, ele usa verbos que exprimem movimento. Já perceberam? Paulo sempre fala em movimento, andeis de modo digno do Senhor, corri a carreira, combati o bom combate. Paulo nunca fala da vida cristã de uma forma inerte, né? Estou aqui no meu berço esplêndido, sou cristã, cruzo os braços e vou esperar para tudo o Senhor fazer por mim, para mim, não faço mais nada. Não é essa a imagem da vida cristã, mas é uma vida de movimento, de andar para frente, porque a gente está indo para onde, gente? Para a nossa Jerusalém celestial.
a gente está aqui de passagem, a gente não está aqui parado, né? A gente está aqui de passagem, dia após dia a gente está avançando nessa caminhada cristã. Nós nunca estamos parados, né? Mas estamos sempre crescendo, avançando nessa estrada de santidade, que é rumo à nossa Jerusalém celestial. E é por isso que Pedro fala aqui que nós devemos buscar diligentemente a virtude. Buscar diligentemente, com afinco, com vontade, com garra, sabe? Aquela coisa quando você quer muito uma coisa, quando você quer, vamos supor que se é algo na sua vida que você queira muito, você vai buscar aquilo de uma forma bem intensa, não é? Vai se esforçar ao máximo para buscar aquilo. E vez por outra, a gente, como eu falei dessa caminhada, que são idas e vindas, vez por outra a gente pode até desviar do caminho. E eu sempre lembro de um salmo, Salmo 119, que é aquele salmo enorme, que fala muito da palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Fala, sabe, da importância da gente se apegar à palavra do Senhor. E interessante que o último versículo desse salmo enorme, olha o que o salmista diz. O último versículo do Salmo 119. Ando errante como ovelha desgarrada. O salmista falando isso. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. A nossa tendência, sabe, é sempre a gente se afastar do Senhor. A nossa tendência é sempre a gente querer sair da palavra, querer desviar para outros lugares, outras coisas nos interessam. Mas o salmista ora ao Senhor, procura o teu servo, porque eu não me esqueço dos teus mandamentos. Então, como é comum se a gente achar, eu sei muito sobre esse tema, eu não preciso mais estudar sobre isso. Vou estudar feminilidade bíblica mais uma vez. Na igreja, a gente está estudando o 3º ano a feminilidade bíblica. 3º ano. E quanto mais a gente estuda, mais desafiador é. E muitas vezes, eu já sei isso de cor e salteado, mas a gente precisa ouvir a palavra de Deus. A gente precisa ouvir o evangelho. Mesmo nós cristãos precisamos ouvir o evangelho, porque o evangelho liberta a gente, o evangelho encoraja a gente, o evangelho faz a gente crescer, não é? E esse versículo que o salmista coloca me lembra da minha pecaminosidade, da minha facilidade para me afastar do Senhor. E essa deve ser a nossa oração. Procura a tua serva, procura, não me deixa me afastar do Senhor, não me busca lá, Senhor, que eu tô meio perdida, né? Eu tô andando errante, como o salmista diz aqui, né? E a nossa vida, por isso que a gente tem que buscar diligentemente essas virtudes, essas qualidades da vida cristã. E quando falamos em virtude feminina, a Nancy coloca também no livro, talvez a gente não tenha noção da força, da firmeza que essa palavra carrega. E aí ela traz um exemplo quando Boaz fala com Ruth. Boaz disse a Ruth que todos ali naquela cidade sabiam que ela era uma mulher virtuosa. Lembra daquela conversa de Boaz com Ruth? Ele fala com Ruth, todos sabem aqui que você é uma mulher virtuosa. E a Nancy coloca que essa palavra virtuosa expressa uma mulher que tem influência, uma mulher que tem autoridade moral, uma mulher firme, sabe? Uma mulher respeitada. Não é uma mulher que ninguém conhece, não é uma mulher que vive à sombra, é uma mulher honrada, uma mulher respeitada, uma mulher de valor. Ele coloca aqui. Uma mulher de coragem. E, aliás, quando eu li isso aqui, eu me lembrei e pensei, nós mulheres, como que nós temos que ter coragem hoje em dia? Como que nós temos que ser mulheres assim, firmes, mulheres valorosas, mulheres que tenham coragem para dizer não e não aceitarmos tudo que tem sido passado para a gente no mundo de hoje. Tudo que tem sido passado em relação a ser mulher, em relação ao papel da mulher. E tudo contrário à Bíblia, tudo diferente daquilo que a Bíblia diz. E como é difícil. E eu enfrento muito isso no meu trabalho. Eu trabalho num lugar e muitas vezes eu vou falar sobre como a gente cria os filhos da gente, como a gente vê as coisas, como a gente vê o nosso papel como mulher. Eu sou simplesmente escrachada, sei lá como é que é a palavra, nem sei. Eles acabam comigo, sabe? Acham absurdo que eu sou retrógrada, que eu sou não sei o quê, que planeta eu vivo. E é por isso que essa palavra que a Nancy está colocando, a virtude, ter coragem, me lembrou disso, que a gente precisa ter coragem para a gente viver o papel que Deus tem para a gente viver e que é escrito na palavra dele. Ter um coração voltado para aquilo que a Bíblia nos chama a fazer. Ou seja, nós somos a todo instante bombardeadas pelas ideias, pelos pensamentos,
pelo julgamento do feminismo. Nunca foi tão forte. Sempre teve o feminismo, né, assim, de um tempo para cá, mas nunca foram tão fortes as ideias feministas. E quando eu falo para mulheres, eu costumo dizer que a guerra, irmãs, hoje, não é uma guerra sangrenta. Hoje a gente enfrenta uma batalha que não é uma batalha com armas, não é uma batalha com sangue, né? Não é uma batalha sangrenta, mas a verdadeira batalha que a gente enfrenta hoje é a batalha pelas nossas ideias. Eles querem capturar nossas ideias, o nosso pensamento. Essa é a batalha. E a gente que tem filho assim, maior, adolescente, como a gente vê que isso é uma guerra pela ideia deles, pela mente deles, pela cabeça deles, pelos ideais deles. Essa é a verdadeira batalha espiritual. E é por isso que nós temos que, Pedro fala que nós temos que cingir o nosso entendimento para que a gente não se curve para essas ideias. Porque são ideias que parecem bonitas, são ideias que parecem lógicas, corretas, mas quando a gente vai confrontar com a palavra de Deus, a gente vê que não está de acordo com o que a Bíblia diz. E a Nancy fala que virtudes são boas qualidades que a palavra de Deus define para nós. Virtudes são boas qualidades. E nesse mundo caído que a gente vive, algumas virtudes podem até servir de chacota, como eu disse aqui. Algumas coisas que a gente valoriza, que a palavra de Deus nos ensina, podem servir de zombaria por outras mulheres. Não só zombaria, podem servir até de motivo de julgamento, né? De você ser tida como inferior por parte de outras pessoas que não são cristãs. Por parte de pessoas que não creem em Deus e que não amam o Senhor. E essas pessoas, elas podem chamar o mal de bem, a Nancy coloca lá, eu me lembrei de Romanos, que Paulo fala em Romanos, o que o homem fez? O homem trocou a verdade de Deus por mentira. Lá em Romanos, Paulo fala isso, que os homens trocaram a verdade de Deus por mentira, adorando a criatura no lugar do Criador. E aí, quando a Nancy fala aqui, que muitas pessoas, elas podem chamar o mal de bem e o bem de mal. E como isso é sério, sabe? Como isso é importante. E muitas vezes, o tempo vai passando e a gente vai ouvindo tanta coisa está ali ao nosso redor, a gente acorda e ouve, vai dormir e ouve tantas coisas, que sem a gente perceber, a gente começa a achar que são certas. Sem a gente perceber, aquilo vai mudando a nossa maneira de pensar, aquilo vai mudando as nossas escolhas, e a gente vai começando a agir de acordo com o que o mundo age. E aí a gente lembra de Paulo também aos Romanos, que diz lá em capítulo 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, aqui na nossa mente. Que a gente tem que sempre lavar nossa mente com a palavra de Deus, para que a gente seja transformado e a gente não se conforme com o que esse mundo está dizendo. Mas para a mulher cristã, essas escolhas, essas decisões, esses conselhos são claros, porque o que a Bíblia diz é verdadeiro. É a palavra de Deus. A palavra de ela não fica perdida, porque ela entende que a palavra de Deus, a Bíblia, é o seu prumo. A palavra de Deus é a sua regra. Ela vai caminhar baseada sempre na palavra de Deus. Ela vai ouvir alguma coisa e ela vai, deixa eu cotejar aqui, deixa eu confrontar com o que a Bíblia diz. O que a Bíblia está dizendo sobre isso? Não importa se o mundo inteiro disser o contrário, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Ah, mas a Bíblia foi escrito para o pessoal de antigamente. Não, a gente sabe que a palavra de Deus é atual. A palavra de Deus é real, é presente, ela não muda. A gente sabe que a palavra de Deus não passa, ela não muda, ela é atual e ela é suficiente para a nossa vida. Então, a mulher cristã, ela sabe que a Bíblia é o seu prumo, é a sua regra, é o seu padrão. E a gente hoje está vivendo num mundo que não tem padrão, já perceberam isso? Qual é o padrão que as pessoas seguem hoje? Tem padrão, não tem parâmetro, você pode ser o que você quiser. Se você quiser ser homem, você pode ser. Se você quiser ser mulher, você pode ser. Se você quiser mudar de nome, você muda. Basta você sentir assim, que aí você pode ser assim. E aí não tem problema nenhum, porque não está ferindo ninguém, porque não tem um padrão, não tem uma regra. Nós, como cristãos, nós temos um padrão, nós estamos arraigadas na palavra do Senhor, ela é o nosso padrão, e a gente tem que fechar com isso, e ponto final. E é interessante que eu não estou querendo dizer aqui que é só ouvir aquilo que o cristão diz, não, eu só vou ouvir aquilo que uma mulher cristã diz.
A gente tem que lembrar que toda verdade é verdade de Deus. Toda verdade é verdade de Deus. Não tem uma verdade do mundo e não tem uma verdade de Deus. A verdade é de Deus e ponto final. Então, isso tem que estar na nossa mente. Aí a gente entra num outro termozinho que é cosmovisão cristã. É a gente analisar todo mundo à nossa volta pela lente da palavra de Deus. No meu trabalho, as coisas que eu leio, que eu ouço, que eu assisto. Eu tenho que analisar tudo, enxergar tudo aquilo com as lentes da Escritura. Então, para nós que somos mulheres cristãs, a palavra de Deus é o nosso padrão, é a nossa regra. E a gente tem que se lembrar, é o nosso conselho. Eu sempre gosto de falar também uma coisa, que é o seguinte, eu falo sempre com Carol, com os meninos aqui, com o Tiago, com as mulheres que eu aconselho, sempre que eu vou ter a oportunidade de dar uma palestra para as mulheres, que só existem 2 tipos de conselho, certo? Ou conselho de Deus, ou conselho, quem se arrisca? Do diabo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou é conselho de Deus, ou é conselho de diabo, do diabo. Ah, mas a pessoa não é crente. Ela está falando da verdade? Ela está falando aquilo que é de acordo com a Bíblia? É o conselho de Deus, é a verdade de Deus. Mas pode ser a pessoa mais santa do mundo. Se ela estiver falando uma coisa contra a palavra de Deus, é o conselho do diabo. Isso tem que ficar sempre na nossa mente. Não tem um terreno neutro, sabe? Não tem uma zona neutra, não tem em cima do muro. Então, isso é importante para que a gente possa pautar a nossa vida e nos posicionarmos de acordo com o que a Bíblia diz. Ou eu vou seguir o que a Bíblia diz, ou eu vou seguir o que o diabo diz. Não tem meio termo. E aí, se a gente for voltar lá no Jardim do Éden, né? Deus deu um conselho para Eva, não foi? Qual foi o conselho de Eva? Não comer do fruto proibido. E Eva ouviu o conselho do diabo. Ela comeu do fruto, ela acreditou na mentira de Satanás, ela comeu do fruto do diabo. Ela comeu do fruto proibido e a gente vê os reflexos disso nesse mundo caído até hoje. E a técnica de Satanás não muda. Ele está sempre querendo mudar a verdade de Deus, transformar a verdade de Deus em mentira. Então, uma coisa que a gente sempre deve guardar que ou é o conselho de Deus, ou é o conselho do diabo, e que não existe meio termo, só existem 2 conselhos. E a Nancy coloca também para a gente cultivar a virtude. Ela lembra aqui do texto de Paulo em Filipenses 4:8. Ele fala que a gente deve encontrar a virtude e meditar na virtude. E Paulo fala lá em Filipenses 4:8. Se alguma virtude há, e se há algum louvor, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que Paulo está querendo dizer é que nós devemos ocupar a nossa mente com coisas virtuosas. Nós devemos ocupar a nossa mente com coisas boas, com coisas sadias. Eu lembro que a minha avó, há muito tempo, eu era criança ainda, ela falava assim, oficina vazia é oficina, como é que é? Mente vazia é oficina do diabo. Ela sempre falava isso, eu nunca esqueci disso. E Paulo está trazendo isso aqui para a gente no sentido de que a gente ocupe a nossa mente com coisas virtuosas, que a gente pense em coisas virtuosas, que a gente pense em coisas boas. Nós somos exortadas a ocupar nossa mente com a virtude, porque a virtude é algo bom. A virtude é algo que é digno de honra. Nós não devemos apenas pensar sobre a virtude. E aí a gente vai ver o que Pedro diz, né? Nós não devemos apenas pensar sobre a virtude, mas nós devemos, como eu falei no começo, buscar a virtude diligentemente. Pedro diz, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Devemos acrescentar à nossa fé a virtude. E quando eu estudei esse texto de Pedro, num livro que eu tenho aqui do Martin Lloyd Jones, eu gosto muito do Lloyd Jones, e quando ele comenta esse texto, ele diz que virtude, aqui nesse contexto, significa um poder moral. Virtude significa ânimo, significa uma atividade. É como se ele estivesse exortando assim, tenha coragem, tenha um ânimo, cultive todas essas coisas, tenha um viver digno do Senhor, tenha um viver digno do Senhor, tenha um ânimo. O que ele está querendo dizer é ter um coragem. Ele quer dizer que a nossa fé deve ser uma fé viva. A nossa fé deve ser uma fé ativa, uma fé vigorosa, uma fé que é repleta de energia. Não é simplesmente, eu sou cristã. Desanimada para fazer as coisas, não tenho ânimo para poder
para poder ler a palavra de Deus. Eu sou cristã, mas eu não dou fruto. Eu sou cristã, mas eu não dou testemunho. O que Pedro está querendo dizer para a gente aqui com a virtude é que nós temos que ter uma fé prática. O que é ter uma fé prática? É ter atitudes que mostrem que somos cristãs. A nossa fé deve ser viva e devemos aplicar toda a diligência para que nossa fé seja assim viva, seja uma fé ativa. E assim nós seremos frutíferas. Nós sabemos que é Deus quem nos faz frutíferas. Nós sabemos que não é pela força do nosso próprio braço. Nós sabemos que não é pela nossa vontade, pelo nosso querer, mas que é pelo que Cristo já fez por nós e que Pedro lembra lá no versículo 3, por tudo que ele fez por nós. E eu acho muito legal que é um perfeito equilíbrio. A gente tem muitas vezes pessoas que falam assim, eu já sou cristã, então eu vou esperar a santificação de braços cruzados, não vou fazer nada. Tem um grupo de pessoas que age assim, e alguns estudiosos falam que essas pessoas, que essa corrente é o quietismo. Quietismo, ele coloca assim, vou ficar... Lloyd Jones até quando comenta esse texto. Eu não faço nada, eu cruzo os braços e vou esperar que o Senhor me santifique. Por outro lado, tem outro grupo de pessoas que a gente pode falar que são os pietistas, né? O pietismo, que ele acha que é tudo na força do braço dele, é por obras. Eu vou fazer, eu vou ser ativo na igreja, eu vou acordar de madrugada, é pela força do meu braço, e eu vou ralar, sou eu e pronto, eu sou digna porque Deus está me devendo muita coisa, porque eu trabalho muito para o Senhor. Eu conheço uma pessoa que ela diz que Deus está em dívida com ela, porque ele trabalhou para o Senhor a vida toda. Meu Deus, que coisa! Então, tem são os extremos. A gente tem muita facilidade para cair nos extremos, né? E Paulo lembra a gente que é um perfeito equilíbrio, que existe um perfeito equilíbrio entre o agir do Senhor e o nosso agir. E Paulo expressa isso com muita propriedade lá em 1 Coríntios 15, 10. Olha o que Paulo diz. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Mas Paulo também não ficava de braço cruzado. Olha o que ele diz. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Está vendo o equilíbrio de Paulo entre o fazer dele, o agir dele e a graça de Deus, que na verdade é o que capacita ele a agir dessa forma, que ele sabe que ele não faria nada sem a graça de Deus, ele não faria nada sozinho. Então, Paulo mostra aqui esse perfeito equilíbrio. Ele diz que trabalhou muito mais do que todos os outros, mas ele também sabia que não era mérito dele, mas que era a graça de Deus com ele, que era tudo pela graça de Deus. Então, o que nós devemos ter em mente como mulheres cristãs é que não se trata aqui de um curso, como a Nancy fala, que nós vamos aprender essas virtudes e que nós vamos alcançar todas essas virtudes. Não se trata disso. Eu vou aqui estudar esse livro bem direitinho, eu vou participar de todos os encontros que a Daisy marcar, vou ler o livro, toda vez eu leio o livro uma vez, ele todinho, e vou ler várias vezes esse livro, e aí quando acabar aqui eu vou ter um certificado de mulher virtuosa e pronto. Porque a Nancy está dizendo aqui no livro que não se trata disso, que sem a graça de Deus, nós podemos nos esforçar o máximo, nós podemos fazer boas obras, nós podemos ser as melhores mulheres, estudantes, esposas, mães. Nós podemos trabalhar muito mais do que qualquer outra mulher, do que todas as outras mulheres, mas sem a graça de Deus, os nossos esforços não valerão absolutamente nada. Na verdade, a nossa busca por santidade é toda fruto da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, a gente não sairia do lugar. Se Deus não nos capacitar a estudar, orar, meditar sobre essas coisas que a gente vai ver aqui nesse livro durante o decorrer desse tempo, não vai adiantar nada. Vai ficar tudo aqui no nosso intelecto. Já percebeu? E Paulo fala isso também, que o conhecimento incha, né? Já leram esse texto? Conhecimento incha, porque fica tudo aqui. Eu não vou trazer, se não for a graça de Deus, eu não vou trazer essas verdades que estão aqui da minha mente para o meu coração, para transbordar nas minhas ações. Só a graça de Deus que vai nos capacitar a aprender, trazer para o nosso coração, meditar, internalizar isso e refletir com as nossas ações. E transbordar em ações virtuosas. Mas sabemos e nós cremos que Deus opera em nós pelo Espírito Santo. Nós sabemos, irmãs, que o Espírito Santo de Deus habita em nós.
Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos a esperança e a promessa do Senhor que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos deixa sozinhos. Então, por mais que seja difícil, por mais que a gente se empenhe em fazer essas coisas, e muitas vezes a gente se sente a pior pessoa do mundo. Já aconteceu com vocês? Meu Deus, estou fazendo tudo errado. Eu acordo e oro. Aí, na primeira oportunidade, eu coloco tudo a perder. Eu não ajo de maneira correta. Eu falo uma palavra segredo. Hoje eu fiz isso com meu marido. Eu acordei, orei. Aí eu falei uma palavra atravessada com ele, sabe? Falei, Senhor, me perdoa. Aí eu falei, me perdoa, Aristeu. Então, por mais que a gente sabe que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e quando a gente errar, ele vai nos capacitar a reconhecer que erramos, a pedir o perdão e receber o perdão e crescermos assim em conhecimento. E é uma luta, irmãs. Dia após dia, nós sabemos que nós temos dentro de nós o dínamos, não é assim? No poder do Espírito Santo, o poder de Deus é dínamos. É um dinamite poderoso que habita dentro de nós. Esse poder de Deus está em nós. E Paulo fala lá em Efésios desse poder de Deus que nos tornou cristãs. Esse poder de Deus que transformou o nosso coração. E é esse poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Paulo diz lá, é o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. É o poder que habita dentro de mim e dentro de você. Então, nós temos a quem recorrer. Nós temos essa esperança de mudança, de transformação, de força, de consolo, para a gente crescer na graça, para a gente crescer no conhecimento do Senhor. E a Bíblia diz, Paulo diz também lá em Efésios, que Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme esse poder que habita em nós. Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus nos dá muito mais do que nós imaginamos que nós vamos receber dele, se nós nos submetermos a ele, se nós submetermos a nossa vida a ele, se nós dependermos dele e se nós buscarmos diligentemente na nossa vida essas virtudes. E já partindo para a conclusão desse capítulo, eu queria lembrar que Pedro acrescenta, esse texto é maravilhoso, e Pedro acrescenta nesse texto que a gente leu, lá no versículo 9, Pedro diz o seguinte: pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, ele vai falar da virtude, do conhecimento, da perseverança, do domínio próprio, todas essas virtudes aqui. Aí Pedro fala lá no versículo 9, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, ou seja, nós mulheres, que estamos aqui nesse grupo aqui, nós mulheres, em quem essas coisas não estão presentes, olha o que Pedro fala que nós somos cegas, só vendo o que está perto. Nós esquecemos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, que nos transformou, que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por isso, ele fala mais uma vez, por isso, irmãos, e eu falo, né, para nós aqui, mulheres, por isso, irmãs, procuremos com diligência cada vez maior. Ele fala da diligência lá no começo, e no final ele fala, procuremos com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Se a gente proceder assim, a gente vai ficar firme no Senhor, porque é Ele quem nos sustenta. E aí ele termina no versículo 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acrescentando essas virtudes à nossa vida cristã, diariamente. Fazendo isso, a nossa morada com o Senhor será também acrescentada para nós. Aí naquele dia que a gente se encontrar com o Senhor, nós vamos ouvir do nosso Senhor assim: seja bem-vindo, serva boa e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Não é maravilhoso a gente ter essa esperança que por mais que a gente passe por problemas aqui nessa vida, por mais que seja difícil a gente buscar essas virtudes, mas quando a gente lembra daquela voz doce do nosso Senhor, no final da nossa caminhada aqui, quando a gente chegar lá na Jerusalém Celestial, o nosso Senhor olhar para mim, olhar para Deise, olhar para Cris, para Luciana, para Daphne, para Érica, para cada uma de nós, para Priscila, e falar assim: seja bem-vinda, serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a nossa esperança. Esse que deve ser o nosso vislumbre, sabe? Toda vez que a gente enfrentar dificuldade, toda vez que o dia for difícil, os desafios forem difíceis, sabe? Criar os filhos, educar os filhos. E às vezes conciliar o trabalho fora com o trabalho da casa. O trabalho da casa é difícil também.
não é fácil. Às vezes eu falo assim, nossa, Carol, fazer almoço todo dia. Nossa, tem dia que não é fácil, mas assim, a gente tem essa esperança de que no final da nossa caminhada aqui, o Senhor vai estar nos esperando lá. Falando, vem Priscila, entra no gozo do teu Senhor, eu estou aqui te esperando, vem serva boa e fiel. Essa é a nossa esperança. E é por isso que Pedro nos encoraja a buscar essas virtudes assim diligentemente, porque ele prometeu que ele nos capacita a viver dessa forma. E a minha oração é que o Senhor nos abençoe. E a minha oração, quando a gente fala dessa suprida no reino do Senhor, que essa entrada no reino do Senhor será suprida, amplamente suprida, ele fala assim, amplamente suprida. Sabe quando você chegar no final... Alô? Eu acho que coisa? caiu. Caiu? Oi, eu tô Não por aqui. sei. Eu tô me É ouvindo. porque apareceu uma tela Foi. aqui. Caiu? Não sei. Voltou. Eu acredito que sim. E agora? Todos ouvindo? Ok? Então vamos encerrar. É lembrar que no final da nossa caminhada aqui, a gente vai estar com o nosso Senhor. Essa é a nossa esperança. É isso que motiva a gente a enfrentar as intempéries, a dificuldade e suprir a nossa fé de todas essas virtudes que a gente vai ver aqui no decorrer desse livro. E aí eu lembro, eu queria encerrar com uma frase, quando a gente fala dessa entrada no reino que será suprida, amplamente suprida. Eu estava falando isso, que é chegar na velhice. Às vezes vocês são muito novinhas ainda, às vezes não contemplam a velhice ainda, mas é chegar na velhice sem medo, sabendo que você vai estar com o Senhor. Essa que é a ideia que Pedro quer passar, essa entrada no reino amplamente suprida. E quando a gente fala do reino eterno, do reino celestial, e aí eu lembro de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele orava de uma forma tão linda e tem sido a minha oração, sabe? Jonathan Edwards orava assim, Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Essa deve ser a nossa oração. Essa eternidade, Senhor, grave nos meus olhos, porque aí eu vou viver de uma maneira diferente. Eu vou viver sabendo que eu não sou daqui. E a cada dia que eu vivo aqui, me aproxima mais do meu Senhor. Cada dia que eu vivo aqui, me aproxima mais de estar com o nosso Salvador. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor coloque essa eternidade nos nossos olhos, para que a gente busque ser essa mulher virtuosa que Ele quer que nós sejamos. Essa mulher valorosa, que tenha coragem de se posicionar nesses dias atuais com ideias tão perniciosas, com ideias tão contrárias à palavra do Senhor, e que a gente possa plantar mesmo sementes, formar discípulos que creiam também na palavra do Senhor através das nossas vidas e através do nosso fruto. Que a gente possa ser, assim, mulheres frutíferas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém, Priscila. Colocações. Meninas, quem quer fazer pergunta? Eu gostaria só de fazer uma colocação, não quem uma tá falando? pergunta. Eu não vi quem está falando. Thalita. Thalita? Thalita. Oi, Tá. Thalita. Bom, são duas coisas. Uma, eu lembrei muito de uma fala do pastor John Piper durante toda a exposição, mas a que eu queria salientar primeiro é que quando a irmã falou, a Priscila falou sobre firmeza. Quando a gente fala de uma mulher firme, a nossa sociedade caída, ela tende a olhar para uma mulher firme como uma mulher machadão, né? E é exatamente o contrário do que a Bíblia fala, porque a Bíblia ela mostra uma mulher firme como uma mulher que é frágil, como uma mulher que se submete ao seu Senhor, que se submete ao seu Deus, e dessa forma ela revela a sua firmeza, a sua solidez, e dessa forma, né, com essa firmeza, com essa solidez, com essa obediência, ela revela a firmeza do seu Deus, a fidelidade do seu Deus em realizar essa obra constantemente em sua vida. Isso é maravilhoso. É verdade. E aí, agora eu vou para o termo virtuosa. Se a gente for olhar o termo virtuosa, tanto nesse livro quanto no livro de Provérbios, eu digo o livro da Nancy, e quando a gente vai olhar para Provérbios, esse termo está muito ligado a qualidades, a valores, né, a influência. Esse termo está sempre carregado de influência. E aí eu lembrei de uma frase que diz assim, que todas nós somos influencers, mesmo que não tenhamos muitos seguidores, mesmo que não tenhamos uma rede social, mas a gente está sempre influenciando alguém, seja para o bem ou para o mal.
E aí, por fim, o pastor John Piper, ele diz o seguinte, ele fala assim, ele é muito específico em relação à alegria. Ele fala da alegria como uma virtude que nós precisamos buscar. Mas aí eu fiz uma mudança e do pensamento dele assim, que há virtudes em que nós precisamos buscar em Deus. Às vezes nós não vamos ter todas essas virtudes que o apóstolo Pedro cita, que Salomão colocou lá no livro de Provérbios. Às vezes a gente não vai ter aquela coragem de Raabe, de Esté, enfim. Mas a gente tem inúmeras outras. E a gente também precisa de mais um tanto de virtudes. E aí o que é que ele fala? Que há virtudes que nós precisamos sempre buscar em Deus. E aí ele dá uma sigla para que a gente faça isso. Ele diz assim, que ele chama de IDDS, que são salmos, né? Inclina-me, Senhor, inclina o meu coração aos teus estatutos, dispõe-me o coração para temer somente ao teu nome, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei e sacia-me pela manhã com a tua benignidade. E aí ele diz que essa deve ser a nossa oração na busca pelas virtudes de Deus. No caso, ele é específico com alegria, mas eu acredito que se adequa muito bem ao que a gente falou aqui e a todas essas virtudes que nós, como mulheres cristãs, como filhas de Deus, devemos buscar, sabendo que a perfeição ela só será concedida a nós no dia em que o Senhor nos chamar, dizendo, filha, bendita, entre. Amém. Amém. Estamos caminhando para lá, né? Isso. Graças a Deus. Muito bom. Mais alguém, meninas? E que maravilha, Priscila. Todo mundo entendeu tudo, tá? Assim, gente. Acho que é que eu falo demais, tá vendo? Ó, falo muito, eu tenho que falar menos. Eu só queria destacar essa parte que é muito bom ser lembrada que a gente nunca volta para o zero, né? Para estacar zero. Que quando a gente tropeça, e aí é todo dia, gente, é um negócio assustador, que a gente chega a pensar assim, realmente eu sou crente, gente, tem uma coisa errada aqui, não é O possível que um está negócio desse. acontecendo, meu Deus? Então, é muito bom lembrar e eu acho que a gente deveria fazer um monte de quadro, espalhar na casa, para a gente sempre ser lembrado disso, que a gente nunca está voltando, por mais que nunca está voltando a estaca zero, A né? estaca zero. A gente está Por mais sempre que caminhando, pareça, né? mas não é o zero. Sempre nem teve um passo à frente, teve um meio passo, mudou alguma coisa, por mais que não pareça. Se a gente é uma pessoa que se irrita fácil, se a gente for parar para analisar frio, a gente ainda se irrita hoje, mas tem coisas que a gente não se irrita mais com toda facilidade como se irritava no início. A gente tá mudando e não adianta, é um processo e não teremos perfeição aqui, como a própria Thalita também citou. Não há como. Só na glória. Deixa eu falar uma coisa, porque eu falo muito rapidinho. Sobre caráter, que é colocado, que ela colocou que a virtude ela está ligada ao caráter. E as nossas virtudes, elas estão ligadas ao caráter de Deus. A partir do momento em que nós somos adotadas como filhas, eu acredito que todo filho ele carrega características do pai. Pode ser poucas ou muitas. Ele sempre carrega características do pai. E aí eu lembro sobre isso, né, de que a virtude ela está ligada ao caráter, e se tratando de nós que fomos adotadas por Deus, o nosso caráter ele está ligado ao caráter de Deus. E aí eu lembrei de uma frase que é um livro também, que diz assim, você se torna aquilo que você adora. Então, você se torna G.K. Bill. Eu sei qual eu li esse livro. Então, se nós de fato adoramos ao Senhor, nós vamos. Deixa eu ver. Ele está aqui. É Bill. Esse livro aqui, esse aqui. Esse aí. Sobre idolatria. Pronto. Né? Isso. Então, a gente vai sendo conformado. É aquilo que Paulo fala mesmo em Romanos 8, 28 e 29. Nós estamos sendo conformados dia após dia à imagem de Cristo Jesus,
na medida em que passamos por dificuldades, por lutas, por coisas boas, enfim, era isso. E eu vou calar a boca porque eu falo muito. Muito bom, muito bom. Eu nem falei que ia bloquear você, mulher. Você já disse que ia se calar. Meninas, mais alguma colocação? Pessoal da Aracaju, Brasília? Eu até anotei aqui o que Matthew Henry diz, eu nem li quando Matthew Henry vai comentar sobre virtude. Deixa eu ver onde é que eu li aqui, o que ele fala. Matthew Henry, quando comenta sobre esse texto, ali falando sobre virtude, eu falei também sobre isso, ele fala que a virtude aqui nesse texto é força ou coragem, sem as quais o crente não pode se posicionar a favor das boas obras ao se tornar abundantes nelas. Se a gente não tiver essas virtudes, a gente não vai se posicionar com o que Deus tem feito na nossa vida. E como a Thalita, né, Thalita, falou muito pertinente, não quer dizer força bruta, né? Eu me lembrei, quando eu estava lendo isso aqui, de um congresso que a gente falou, eu falei no congresso, que eu achei muito legal o nome do congresso, que era Flores que Nascem no Asfalto. Ou seja, mesmo no ambiente hostil, nós mulheres, nós podemos desabrochar com toda a delicadeza de uma flor, mas com a resistência também de ficar firme ali naquele asfalto, né? Pelo poder de Deus que habita em nós. Nesse sentido que Matthew está falando dessa virtude. Sem perder a nossa doçura, sem perder a nossa delicadeza, mas com a nossa firmeza que o Espírito Santo nos dá, de nos posicionarmos e de termos coragem de dizer ao mundo para que nós somos chamadas, né? E de mostrar ao mundo que nós somos diferentes, nós somos chamadas por um Deus que tem um projeto para nós, que tem um papel definido para nós em sua palavra, que é bem diferente do que ele tem pregado para nós, né? E aí o mundo começa até na nossa casa, né? Que é mais difícil, né? Porque todo mundo conhece a gente, né? Sabe como é que a gente é fora. Exatamente. Lá no íntimo mesmo, nas guerras diárias. A gente muitas vezes vê essa palavra mundo como pessoas externas, vizinhos, irmãos de igreja, e é muito fácil ser crente quando o vizinho olha. Muito fácil, muito O fácil. difícil Ser crente na igreja, fácil, às vezes, ali no culto no domingo, né? Isso quando a gente vai falar da cosmovisão cristã, tem que ser uma coisa que está sempre na nossa mente, né? É muito fácil falar aqui para vocês que são cristãs. Falar do papel da mulher, é muito fácil. Agora, viver isso no meio de incrédulos é muito difícil. Aí tem que ter muita coragem, muita firmeza, né? E sabedoria, né?